Bom, vamos lá. Hoje é um estilo meio Galvão Bueno aí para ver se a qualidade do som melhora. Então vocês já fiquem à vontade desde já para contribuir dizendo se o som ficou a contento. E sempre lembrando que o objetivo maior dessas lives é contribuir com aquelas pessoas que pertencem aos grupos vulneráveis. O tema escolhido de hoje para tratar sobre grupo vulnerável é o grupo que pertence à escrita da Lei 10.741, mais conhecida como Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele vem para regular e marcar que para a lei idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. Então, desse marco surgem novos entendimentos ou novas obrigações ou ainda novas formas de se posicionar socialmente com essa camada de pessoas que precisam uma atenção específica. Geralmente são pessoas que já têm um certo desgaste pelo próprio tempo de vida, outras não. Hoje 60 anos são pessoas jovens. Mas a gente parte dos 60 anos, então a gente extrapola aí talvez, desculpa, até umas pessoas de 80 anos, 80 e poucos anos, e que venha demonstrar alguma certa dificuldade de convívio na esfera social, né? Então, dentro desse modelo, o modelo de proteção integral é um modelo adotado já na lei que trabalha mulher vítima, lei de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, claro que guardadas as proporções das lesões, essa lei aqui, 11.741, ela é muito mais branda no que tange penalidades. Mas cabe ressaltar que mesmo brandas ou não, elas estabelecem penalidades. E essas penalidades levam a título de registro em sede judicial. Então, quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente já remonta à própria leitura da Constituição Federal de 88, né? Que lá no título 2 do capítulo 1, no artigo 5º, nós temos os direitos fundamentais ali estabelecidos literalmente e taxativamente. E esses direitos são trazidos e incorporados dentro da lei especial sem nenhuma reformulação de entendimento. São os mesmos direitos que lá na construção da Constituição foram utilizados, continuam sendo utilizados aqui no âmbito do idoso. Quando a gente fala em garantir a continuidade da qualidade de vida dessas pessoas, a gente não fala só na vida física, a gente fala na vida moral, na vida intelectual, na vida espiritual. São pessoas que ainda têm suas vontades e seus anseios e que são pautados como manutenção do dia a dia dessas pessoas. Elas passam os seus dias formulando métodos de se inserir cada vez mais dentro dos cenários que elas escolheram, sejam elas dentro de grupos religiosos, ou sejam elas dentro de produções intelectuais, escrevendo poemas, escrevendo relatos de uma vida bem vivida, ou talvez não tanto, né? E também a vida, relato da vida social. E essa conta, ela é uma conta que deve ser continuamente incentivada nessas pessoas de maior idade. Eu sempre que falo sobre grupos vulneráveis, eu gosto de fazer esse preâmbulo, mas eu quero chegar sempre na penalização. Embora ache que as penalizações em alguns casos, tipo mulher vítima de violência doméstica, estatuto do idoso, criança vítima de violência
de qualquer forma, e é repugnante, e me parece que a gente tem uma escrita muito burocratizada, né? Esse nosso direito é estabelecido com cunho mais educacional do que coercitivo, muitas vezes faz com que se prolongue um processo que já se é doloroso desde sua instalação. Mas não podemos deixar de esquecer que mecanismos existem. Então, em se falando de idosos, a gente tem a esfera policial, a gente tem a esfera do Ministério Público nas câmaras especializadas, nós temos as esferas dos conselhos, sejam eles municipais, estaduais, federais, enfim, que são acolhedores de denúncias e propagadores e incentivadores para que a máquina pública venha se mexer. Porque essas ações contra os idosos, tirando raras exceções, se não me engano, o artigo 181 e 182 do Código Penal, todas as outras são ações incondicionadas, não depende da vítima para a efetivação da instauração de um inquérito policial. Então, em não necessitando, denúncias, procurar um próprio estabelecimento para conversar com e se orientar de qual é a melhor forma que isso pode ser transitado, já enseja, já dá motivos para que a máquina possa começar a galgar lentamente, claro, a gente sabe que é lentamente, os mecanismos de provas que venham ao fim dar cabo dessa situação de lesão ao idoso, né? Quando a gente fala que, por analogia, ela se assemelha à Lei Maria da Penha, aqui nós também temos medidas protetivas, mas muitas vezes as medidas protetivas aqui elas tiram de um algoz institucional e devolvem para um pseudo algoz que já colocou numa instituição por não querer o convívio, que seria a devolução à família. Seria um modelo, né, de medida protetiva, né? A albergagem provisória é outro modelo de medida protetiva, mas a gente não vê como que isso é trabalhado como um problema social, como que isso pode chegar a dar tranquilidade a essas pessoas que já passaram da metade de suas vidas, de terem o resto ainda sabedoras de que amparadas estão. Muitas vezes elas ficam numa encruzilhada. Ou é a agressão física, psíquica, financeira, institucional, ou é a violação dos direitos físicos, psíquicos e financeiros familiares. Então a gente não sabe em que ponto a lei converge para querer resolver esse problema. Parece simples troca de lugar, mas ela existe, ela está aí, ela precisa ser mais trabalhada e rebuscada num processo de acompanhamento jurídico, né? E dentro dessa lógica, aí sim eu entro no que cabe na esfera criminal, uma vez que o idoso esteja no cenário da violência. Se a gente for pensar que se é crime, é criminalizar. A gente está criminalizando alguns atos aqui agora. Então a gente está criminalizando o próprio desdenhar de um familiar sobre um idoso. Somado a isso, a humilhação. A gente está criminalizando, é crime. É fato típico, está expressamente redigido na lei, né? A ideia de menos-valia, a ideia de peso
social e familiar, tudo isso são modelos que vêm ao fim é, trazer um somatório na psique dessa pessoa, aonde ela talvez enxergue mais felicidade em não mais estar na convivência de seus pares. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente sai da lei específica e vai lá para a lei, para o Código Penal, né, a lei 2848, tudo que envolve idoso tem uma multa. O que é essa multa? Essa multa é o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, o artigo 147A, que é perseguição, e a gente aplicar esse 147A com o entendimento que foi contra um idoso, a pena que iria de 6 meses a 2 anos, ela pode ser acrescida até a metade, somado, acrescida, mais a metade. Se for, por exemplo, um furto qualificado, aí a qualificadora, a gente tem ali o quadro das qualificadoras, mas no caso do idoso, ela pode ser acrescida a pena base até de 1/3 mais. No estelionato, no 171, pode ser somado de 1/3 até o dobro, se cometido contra idoso. Então, o que essas palavras que eu trago para vocês hoje tem como objetivo? Dizer que a vida em sociedade é uma vida muito complexa. Vivemos tempos pós-pandêmicos e ainda talvez pandêmicos. Isso asseverou de tal forma a fragilidade da linha condutora das relações familiares. Boa parte desses idosos estão dentro do conceito familiar. Então, que se verifique com clareza o que é melhor para esse idoso. Né? Porque muitas vezes esse idoso é o mantenedor da casa com a sua pensão. Então, ele é mantido dentro de uma estrutura familiar, mas não pelo critério afetivo, mas pelo critério financeiro. Essas pessoas, elas muitas vezes, elas só são garantidoras é, do mensal básico de algumas famílias. Então aqui fica a reflexão de até que ponto nós gostaríamos que, em ao chegando nessa idade que a lei preconiza, 60 anos ou mais, fôssemos tratados dessa forma, né? Com desprezo, com negligência, com objetivo somente de barganha financeira. E se vocês que me ouvem agora conhecerem algum caso disso, os canais de denúncia e os próprios advogados especializados, eles podem lhe dar um maior conforto no encaminhamento desse tipo de ação. Então fica aqui meu antecipado Feliz Natal. Se eu não fizer uma live semana que vem de despedida do ano de 2002, já fica o meu abraço de final de ano. E dizendo que para 2023 um projeto novo já está desenhado e vai ser implementado tão logo seja dada a virada, o start do ano de 2003. Agradeço a paciência de vocês nesses meus testes de live. Meus canais estão à disposição, @senra com 2 S, ou telefone de escritório, fiquem à vontade. E dizer que antes de advogado eu sou um ser humano e que nesse ser humano aqui pulsa a vontade pelo justo, né? E o justo, no que depender de mim, vai ser exaurido até que se tome voz e se faça valer o direito
desse injustiçado que a esse causídico procura. Tá bom? Fica meu grande abraço, Feliz Natal, um ótimo ano novo a todos. Vamos lá, força e vamos lá.